Boa noite meus amigos. Eu vim aqui fazer esse vídeo hoje, até coloquei uma camiseta de goleiro do Genoma, no qual eu fui gestor durante 3 anos. E botei essa camisa aqui por muitas coisas que vem acontecendo lá no Inter. Eles estão devendo o aluguel do CT onde se cria os jogadores para o Internacional, que é onde dá receita para o clube também. Quando são criados na base, são feitos contratos que devem serem feitos para poder depois, com o tempo, vender e vender bem e ganhar dinheiro. E não é o que essa direção aí faz. Nem pagar o aluguel do CT lá em Alvorada estão pagando. Tá uma confusão das mais feias do mundo isso. Então, por causa disso, eu coloquei essa camisa aqui do Genoma Colorado hoje para vir fazer esse vídeo. Mas não sem pedir, dê o like, se inscreva no canal, vamos lá, gente, vamos ajudar o velhinho aqui, poxa. Custa muito dar um like ali, dar um certinho, custa se inscrever no canal, não custa nada, gente, é tudo de graça. E comentar, se quiserem comentar, se quiserem me xingar, pode me xingar, não tem problema nenhum, faz parte do jogo, né? Então é assim mesmo que funciona. Mas assim, ó, mas eu vim aqui também, depois de fazer esse comentário, para ler uma lista de nomes de grandes treinadores que nós tivemos no Brasil e que hoje nós não temos mais ninguém. Tá? Então eu vou ler essa lista e vou ler alguns nomes ali embaixo que são promissores. Só a leitura, não vou fazer comentário, tá? Então, vamos começar assim, ó. Claro que depois disso aqui eu vou falar sobre os títulos do Internacional ali, as escalações dos jogos da semifinal e final, e como é que foi, e quem foram os treinadores do Inter nessa época. Mas aqui eu vou falar no geral, de todos os treinadores brasileiros que eu conheci como grandes treinadores, tá? Então assim, ó, nós tivemos Rubens Minelli, Enio Andrade, Muricy Ramalho, Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, Jorge Lobo Zagallo, Carlos Alberto Parreira, Filipão, Tite, Dorival Júnior, Tele Santana, Oswaldo Brandão, Antônio Lopes. Agora vocês veem aí, ó, todos esses aí foram campeões em vários clubes do Brasil, né? Então assim, ó, aí nós temos promissores hoje, o Luiz Felipe, que está lá no Flamengo, que é ex-jogador, há pouco tempo jogava futebol ainda, e o Rogério Ceni. E também o Papito, que foi da base do Inter e treinou no Inter e coisa, e hoje está treinando lá no Paraná. Sabe? Então tivemos esses grandes aí, e esses aí que são promissores, né? Então nós tivemos estrangeiros hoje. Todo mundo só quer contratar treinador estrangeiro. E estrangeiro, gente, nós temos como grandes treinadores que trabalharam aqui no Brasil, Jorge Jesus, Abel Ferreira. E os demais são muito ruins, que vêm de lá pra cá e vêm ganhar dinheiro aqui, como esses que estão aí no Inter, que são umas naba. Esses da família Dias aí, que estão enterrando o Internacional, que estão prontos para nos colocar na segunda divisão. Tem cabimento isso? Olha, gente, eu tô decepcionado com o que está acontecendo. Mas agora vamos então, deixa eu ver aqui, assim vai ficar mais fácil de eu ver. Então vamos então assim, ó, vocês veem, em 1975 o Inter foi campeão brasileiro pela primeira vez. E na época tinha 42 clubes disputando o Campeonato Brasileiro e eram chaveamentos, não era esse turno e retorno que eles fazem aí agora e seja o que Deus quiser, para favorecer os times que eles querem lá em São Paulo e no Rio, né? Então tem essa sacanagem toda aí. Então assim, ó, na época o Inter jogou contra a semifinal contra o Fluminense, que era a máquina, considerada a máquina, que todo mundo dava o Fluminense como campeão brasileiro, e o Inter foi lá e ganhou do Fluminense lá no Rio e ganhou aqui em Porto Alegre também, né? E aí depois nós fomos para o jogo da final contra o Cruzeiro, e o jogo da final contra o Cruzeiro foi uma loucura. O Inter
com Valdomiro, que era um cara que batia uma bola parada e cruzava uma bola como pouca gente sabia fazer. Me cruza uma bola e bem num raio de sol, onde deu um raio de sol, subiu o Figueiredo e cabeceou e fez o gol 1-0. Então foi o gol iluminado. Valdomiro cruza e o Figueiredo no raio do sol cabeceou e fez o gol. E o Inter foi campeão brasileiro pela primeira vez. Então, e nesse dia, o Inter jogou com Manga, Valdir, Figueroa, Hermínio e Chico Fraga. Caçapava, Falcão e Carpegiani. Valdomiro, Flávio Minuano e Lula. E treinador foi o seu Rubens Minelli. Agora vocês veem que isso aí foi o campeão brasileiro em 1975, tá? Então, claro que nós tivemos depois, né? Depois de 75, nós tivemos também em 76 nós fomos campeões de novo, nós somos bicampeão brasileiro daí, com 54 clubes daí. Chaveamento também, não era nada desse negócio de turno e retorno, era chave, e ia classificando e ia chegando lá. Então assim, ó, daí o Inter jogou esse jogo aí, ó, foi assim, ó. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. O Inter ganhou de 2-0 do Corinthians, esse jogo aí, que foi o jogo da final, né? Eu não tenho da semifinal nesse jogo aqui. Foi contra o Atlético Mineiro a semifinal. E o Inter ganhou de 2-0 também. E aí depois a final com o Corinthians também. Foi 2-0. E aí no jogo da final contra o Corinthians, o Inter jogou com Manga, Cláudio Duarte, Figueroa, Marinho Pérez e Vacaria. Caçapava, Jair e Falcão. O Carpegiani já tinha saído daí. Valdomiro, Dario e Lula. E a gente se sagrou bicampeão em 1976. Aí vocês veem quando é que hoje acontece esse tipo de coisa de um clube aqui do sul, aqui da ponta do país, de baixo aqui, e ia conseguir numa década ganhar 3 competições e não ganhou 4 porque perdeu uma final. E teve jogos que teve erro de arbitragem ainda. Então assim, ó, nós em 1979, quando a gente ganhou de forma invicta o campeonato, tá? Daí assim, ó, nesse campeonato aqui, ó, aqui melhorou pra mim aqui, ó. A gente tinha 94 equipes, aí vocês veem, cada foi aumentando, era 42, depois 54, agora 94 equipes em 1979. O Brasileirão foi com essas equipes aí. E na semifinal, o Inter jogou contra o Palmeiras, ganhamos de 3-2 o jogo contra o Palmeiras. E aí, a final foi contra o Vasco da Gama. E aí, gente, contra o Vasco, o Valdomiro não pôde jogar lá no Rio, nem o Valdomiro e nem o Falcão. E aí foram substituídos. O Valdomiro foi substituído pelo Chico Fraga, que fez os 2 gols. E aí é brincadeira, né, cara? E aí nós depois, claro que teve a volta, né? Teve a volta daí pro segundo jogo, né? Então a gente ganhou depois de 2-1 aqui no Beira-Rio. E aí foi gol de Falcão e Jair. Então assim, ó, o tri brasileiro, invicto, que foi 2-1, o Inter jogou com Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Batista, Jair e Falcão. Valdomiro, Bira e Mário Sérgio. Treinador, seu Enio Andrade. E aí, claro que esses 2 primeiros ali foi o seu Rubens Minelli, né? E esse último aqui foi o seu Enio Andrade, o treinador. Então aqui tá o que eu queria ter dito para vocês, ter falado para vocês, era justamente esse tipo de coisa que hoje não acontece mais. Hoje
eles colocam lá no Internacional para começar um presidente que a torcida reelege, o sócio reelege, um presidente que está já há 5 anos lá só fazendo coisa errada. Eu pergunto para vocês, colorados, e digam, podem dizer nos comentários, o que esse presidente fez de bom até hoje no Inter? Aí alguém vai dizer, ganhou o Gauchão. Não, mas para aí, cara, Gauchão não existe mais. Nós ganhamos o Gauchão porque os outros times eram muito ruins, inclusive o Grêmio. Se o Grêmio tivesse com o time que está hoje, com esses jogadores que tem hoje ali, o centroavante que tem, o volante que tem ali, e o Inter já não ganhava o Gauchão, se fosse esse time que o Grêmio está jogando agora. Então o Inter ganhou porque o Grêmio era muito ruim. E eles fizeram das tripas coração lá, trouxeram o D'Alessandro, mobilizaram, vai no vestiário, fazer aqueles auê lá no vestiário, e aí terminou o Gauchão, terminou tudo, o Inter não jogou mais futebol. E aí eu pergunto para vocês, esse é o presidente que vocês querem lá no Internacional? Eu não, eu quero ele fora lá do Inter, eu quero ele longe do Beira-Rio. Eu queria que ele pedisse demissão e fosse embora. Abre lugar para quem quer. Outra coisa, é um fiasco esses caras do Inter dando entrevista. Esse Bisola, o que quer? Ainda quer se ficar lá ainda para querer ser candidato à presidência do Inter? Mas será que vai ter um voto, será, a favor desse cara? Vai ter alguém que vai votar a favor desse Barcelos e desses caras aí? Porque é o que o Barcelos quer, que continue o lado dele lá dentro. Mas se tiver um voto, esse cara que votar não é colorado. Colorado que se preza não vai votar nessa tralha de gente que tá lá. É um fiasco, rapaz. É uma loucura a gente sentir que o Internacional está sendo comandado por um monte de incompetentes que só querem trazer estrangeiro que não sabe nada de futebol para comandar o Internacional. É um fiasco, é uma vergonha. Eu fico descuecado de tão nervoso que eu fico de saber o que estão fazendo pro nosso Colorado e com o torcedor colorado. Aí, eles acham ruim, aí o cara vai para uma entrevista pedir que não é hora de cobrança, agora é hora de dar carinho pro jogador. Mas dá carinho pra quê? O carinho deles é o salário que eles ganham, que é uma porrada lá de dinheiro. Quer mais carinho que isso? Aí tem carregado no colo agora também? Mas vai te ferrar, o cara. Vim para uma entrevista, não, pelo amor de Deus, fazendo o que vocês estão fazendo, vocês tinham que tomar uma tunda. Vocês tinham que ser vaiado do começo ao fim. Os jogadores, não, eu não digo que fosse vaiado, porque tinha que ser vaiado o treinador, os treinadores, né, porque na realidade tinha 2 treinadores lá, e porque eles botar um time em campo com Borré jogando é uma vergonha. O Borré é um grande jogador, pode ter sido, no Inter não é nada, no Inter não é ninguém, no Inter ele é um cara que leva dinheiro de montão só, porque pro time não faz nada. Mas deu um passe, grande coisa, o cara que ganha os milhões que ele ganha, se não puder dar um passe para alguém fazer um gol também, aí nós temos que nos aposentar. Aí nós temos que parar, fecha as portas Inter e para com tudo. Porque não é possível um cara que não tá jogando nada, que perde 3, 4 gols num jogo, e o treinador não tira nunca do time, e a torcida começa a pedir para tirar, ele pegar e fazer o sinal de mandar o torcedor e tomate cru. Mas pensa bem, rapaz, se existe isso, se não era, por que ele não fez isso para aquelas torcidas organizadas que daqui a pouco pega o pé deles lá? Gente, os treinadores fazer o que fizeram, o Mano também fez um gesto obsceno para a torcida do Grêmio, para um torcedor do Grêmio, tá errado, não tem que fazer isso. Vocês são pagos e muito bem pagos para fazer acontecer, e não achar ruim que a torcida cobre de vocês. Vocês são uns Zé Ruela, como costuma dizer o Neto. Porque para fazer os gestos que vocês fazem para o torcedor, que é quem paga o salário de vocês, porque é quem dá o dinheiro para o clube poder pagar vocês, e vocês fazer o sinal que fazem, vocês querem correr com todo mundo que possa criticar vocês de lá.
Mas infelizmente, vocês não vão, para vocês infelizmente, não vão conseguir. Nós vamos continuar indo, nós vamos continuar vaiando, nós vamos continuar xingando vocês o tempo inteiro. E os treinadores, que um time joga a bola que o Inter jogou no primeiro tempo, no jogo contra o Santos, que era para ter feito 4 ou 5 gols no Santos e não fez. Aí no segundo tempo recua o time, entrega a bola pro Santos jogar e nós ficamos com medo, manter o 1-0. Como é que vai manter 1-0 depois de ter perdido 4, 5 gols com aquele porcaria daquele Borré, perdendo gol um atrás do outro lá? E não sai do time. O treinador para tirar do time foi um parto para tirar o cara do jogo. Não era nem para ter saído jogando, era para ter saído jogando com um cara que nos tirou, que nos deu a vitória lá em cima, lá. O Ricardo Matias. Era ele que era para sair jogando. Dá uma moral pro cara, poxa. Quer dizer, aí eles apagam o cara, aí quando o outro lá era 300 gols, daí bota o cara em campo, lá acha que o cara daí vai ter que resolver. Vocês são muito burro. Seus dias, vocês são muito burros, são tão burros quanto o Barcelos. Gente, eu vou encerrar porque eu já estou perdendo as estribeiras de novo. Vou encerrar e vou passar esse vídeo aí. Valeu, desculpa e até o próximo vídeo.